Amém? Vamos abrir no Gênesis, capítulo 49. Quando Jacó estava para partir, ele deixou então uma profecia. Versículo 1 diz: Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: Ajuntai-vos, e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó. Ouvi a Israel, vosso pai. Rúben, tu és meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder. Impetuoso como a água, não serás o mais excelente, porque subiste ao leito de teu pai, e o profanaste, subiste à minha cama. Simeão e Levi são irmãos, e suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho, não entre minha alma com o seu agrupamento, minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram homens, e na sua vontade perversa jarrentaram touros. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Dividi-los-ei em Jacó, e os espalharei em Israel. Judá, teus irmãos te louvarão, a tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos, os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho, da presa subiste, filho meu, encurva-se e deita-se como um leão e como leoa, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Ele amarrará a seu jumentinho a vide, e o filho da sua jumenta, a videira mais excelente. Lavará as suas vestes no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho, e os dentes brancos de leite. Zebulon habitará na praia dos mares, e servirás de porto de navios, e o seu limite se estenderá até Sidom. Isacar é jumento de fortes ossos, de repouso entre os rebanhos de ovelhas. Viu que o repouso era bom e que a terra era deliciosa, baixou os ombros à carga e sujeitou-se ao trabalho servil. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os talões do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. A tua salvação espero, ó Senhor. Gade, uma guerrilha o acometerá, mas ele a acometerá por sua retaguarda. Assé, o seu pão será abundante, e ele motivará delícias reais. Naftali é uma gazela solta, ele profere palavras formosas. José é um ramo frutífero junto à fonte, seus galhos se estendem sobre o muro. Os freixeiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó, sim, pelo pastor e pela pedra de Israel, pelo Deus de teu pai, o qual te ajuntará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênção dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até o cimo dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre seus irmãos. Benjamim é lobo que despedaça, pela manhã devora a presa, e à tarde reparte o despojo. São essas as 12 tribos de Israel,
E isto é o que lhe falou o seu pai quando os abençoou. Cada um deles abençoou segundo a bênção que lhe cabia. Amém? Queria que você voltasse para o versículo de número 5 e lesse comigo. Simeão, diga, Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho não entre minha alma. No seu conselho não entre minha alma. Com o seu agrupamento minha glória não se ajunte. Porque no seu furor mataram homens, e na sua vontade perversa já irritaram touros. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Dividi-los-ei em Jacó e os espalharei em Israel. Até aí, diga: Pai, fala ao meu coração e me ensina a tua palavra em nome de Jesus. Diga amém. Pode sentar. Irmãos, essa foi a maldição derramada sobre o povo de Levi, a tribo de Levi, porque eles haviam matado Siquém, destruído o povo de Siquém, haviam com muita violência destruído aquela nação, e por causa do excesso de violência até, eles foram amaldiçoados por Jacó. E a Bíblia diz que por essa maldição, eles não teriam terra, mas se espalhariam no meio de Jacó e de Israel. Ou seja, no meio das tribos de Jacó. Para quem não sabe, o pai Jacó teve o nome Israel, dado por Deus. Eles seriam espalhados entre as tribos, mas não teriam uma terra deles. Isso por uma maldição proferida por Jacó. E é interessante, quando nós lemos na palavra o destino desses homens, quando nós observamos na palavra que a estes homens não foram dadas terras. Abra, por favor, aí, em Deuteronômio, aliás, antes disso, Números, capítulo de número 18. Disse o Senhor a Arão: tu e teus filhos e a casa de teu pai contigo levareis sobre vós a iniquidade relativamente ao santuário. Tu e teus filhos contigo levareis sobre vós a iniquidade relativamente ao vosso sacerdócio. Também fará chegar contigo a teus irmãos, a tribo de Levi, a tribo de teu pai, para que se ajuntem a ti e te sirvam, quando tu e teus filhos contigo estiverdes perante a tenda do testemunho. Farão o serviço que lhes é devido para contigo e para com a tenda, porém não se aproximarão dos utensílios do santuário, nem do altar, para que não morram nem eles, nem vós. Ajuntar-se-ão a ti, e farão todo o serviço da tenda da congregação. O estranho, porém, não se chegará a vós outros. Vós, pois, fareis o serviço do santuário e do altar, para que não haja outra vez ira contra os filhos de Israel. E eis que tomei vossos irmãos, os levitas, do meio dos filhos de Israel. São dados a vós outros para o Senhor, para servir na tenda da congregação. Grife isso. Eis que tomei vossos irmãos, os levitas, do meio dos filhos de Israel. Como foi que Jacó disse que eles estariam? Espalhados. Exatamente como eles estavam. E Deus os tomou espalhados do meio das tribos de Israel, para servirem na congregação. Mas tu e teus filhos contigo atendereis ao vosso sacerdócio em tudo concernente ao altar e ao que estiver para dentro do véu, isto é, o vosso serviço. Eu vos tenho entregue o vosso sacerdócio por ofício, como dádiva. Porém o estranho que se aproximar morrerá. Disse mais o Senhor a Arão: eis que eu terei o que foi separado das minhas ofertas, com todas as coisas consagradas dos filhos de Israel,
dei-as por direito perpétuo, grife isso, como porção a ti e a quem mais? E a teus filhos. Isto terás das coisas santíssimas, não dadas ao fogo, todas as suas ofertas, como todas as suas ofertas de manjares, e como todas as ofertas pelo pecado, e com todas as suas ofertas pela culpa que me apresentarem, serão coisas santíssimas para ti e para teus filhos. No lugar santíssimo comerás, todo homem o comerá, ser-te-á santo. Também isto será teu, a oferta das suas dádivas, com todas as ofertas movidas dos filhos de Israel, a ti e a teus filhos e as tuas filhas contigo, dei-as por direito perpétuo. Todo que estiver limpo na tua casa as comerá. A condição era estar limpo. Todo o melhor do azeite, do mosto, dos cereais, das suas primícias que derem ao Senhor, dei-as a ti. Então, aos sacerdotes levantados por Deus, era destinado essas ofertas. E ele fala de várias outras e vai abençoando até do fruto dos animais, mas ele fala aqui no final, verso 20, disse também o Senhor Arão, na sua terra herança nenhuma terás, e no meio deles nenhuma porção terás. Eu sou a tua porção. Amém ou não amém? Eu sou a tua porção e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos, grife isso, em Israel por herança, pelo serviço que prestam serviço na tenda da congregação. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si o pecado e morram. Mas os levitas farão o serviço da tenda da congregação e responderão por suas faltas. Estatuto perpétuo é este para todas as vossas gerações, e não terão eles nenhuma herança no meio dos filhos de Israel. Quer dizer que eles passaram a ter direito aos dízimos de todas as tribos, e agora os filhos de Israel não iriam mais se apresentar na tenda para não morrerem. Mas os filhos de Levi, a quem era dado os dízimos, para quem era entregue os dízimos, e era para eles os dízimos, eles responderiam, a Bíblia diz, olha só, e responderão por suas faltas. Porque os dízimos dos filhos de Israel, verso 24, que apresentam ao Senhor em oferta, dei-os por herança aos levitas, grife isso. Porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança tereis. Amém ou não amém, pessoal? Disse o Senhor a Moisés, também falarás aos levitas e lhes dirás, quando receberes os dízimos da parte dos filhos de Israel, que vos dei por vossa herança, deles apresentareis uma oferta ao Senhor, o dízimo dos dízimos. Atribui-se-vos-á a vossa oferta, como se fosse cereal da eira e plenitude do lagar. Em outras palavras, Deus tirou dos primogênitos o sacerdócio e deu-os à tribo de Levi. O interessante nesse texto é que o pai Jacó os amaldiçoou por serem maus, por terem matado violentamente Siquém. E nós vemos aqui o próprio Deus abençoando, separando aquela tribo que por maldição estava espalhada no meio de seus irmãos e que não haviam herdado nenhuma terra por ordem divina. Agora Deus os atrai para o sacerdócio, os chama para exercerem sacerdócio e entrega de cada tribo o dízimo de tudo para que lhes sirvam. E assim eles, sendo servidos dos dízimos de todas as tribos, eles serviriam a todas as tribos em sacerdócio, de forma tal
que seriam eles responsáveis por suas faltas. Então a conduta seria pura. Eles teriam que ser santos, sagrados, separados. Nenhuma das tribos poderia chamar a tribo de Levi para plantio, ou para a criação de gado, ou para a guerra. A tribo de Levi não participaria de guerras, não participaria de plantações, não participaria de criações de animais, porque essa tribo a ela era dada o ofício sacerdotal. E quando isso acontece, irmãos, gabem vocês que quando Deus vai levar o profeta Moisés, abra aí em Deuteronômio, capítulo 33, assim como Jacó profetizou sobre cada um dos seus filhos. Para quem não sabe, cada filho de Jacó se tornou uma tribo. Eles foram enviados através de José. Quem lembra que José se tornou governador do Egito? Eles foram para o Egito e lá, depois de 400 anos, se tornaram uma grande nação. Saíram do Egito e foram para a terra de Canaã. E na terra de Canaã, eles lá venceram heveus, heteus, jebuseus, gigazeus, todos os povos que ali estavam. Um desses povos, o povo de Siquém, foi o povo que Levi matou, foi o povo que Levi agiu com violência extremada. Deus pega essa tribo e abençoa para o sacerdócio, não dando a eles nenhuma herança, a não ser o dízimo de todas as tribos. Ou seja, tudo que plantasse, tudo que fosse de criação, teria que se tirar 10ª para manter a tribo de Levi, os sacerdotes. Capítulo de número 33, o profeta Moisés diz a seguinte coisa, antes da sua morte. Esta é a bênção que Moisés, homem de Deus, deu aos filhos de Israel antes da sua morte. Disse, pois, o Senhor veio do Sinai e lhes alvoreceu de Seir, resplandeceu deste o monte Parã, e veio de miríades de santos à sua direita. Havia para eles o fogo da lei. Na verdade, amas os povos. Todos os teus santos estão na tua mão. Eles se colocam aos teus pés e aprendem das tuas palavras. Moisés nos prescreveu a lei por herança da congregação de Jacó. E o Senhor se tornou rei ao seu povo amado, quando se congregaram os cabeças do povo com as tribos de Israel. Viva Rúben e não morra, e não sejam poucos os seus homens. Isto é o que disse de Judá. Ouve, ó Senhor, a voz de Judá, introduze-o no seu povo com as tuas mãos, peleja por eles, e se tu ajuda contra os seus inimigos. De Levi, olha que palavra, disse, dá, ó Deus, o teu tumim e o teu o quê? Urim, para o homem teu fidedigno, que tu provaste em Massá, com quem contendeste nas águas de Meribá. Houve contenda entre Deus e Levi, por causa de Siquém. E ele está dizendo, dá a eles o Urim e o Tumim. O que quer dizer Urim e Tumim? Luz e perfeição. Então, qual foi a bênção de Moisés, a tribo de Levi? Dá a eles o Urim, a luz, e o quê? A perfeição. Amém ou não amém? Então, irmãos, por que o pastor está mostrando isso? É porque a gente não tem noção do que é exercer o sacerdócio e de como nós temos que olhar para aqueles que estão exercendo o sacerdócio. As pessoas que estão vivenciando o sacerdócio, elas têm que ser separadas mesmo. Era proibido, não só proibido, mas impingido como ordem, de que aqueles homens exclusivamente dedicassem ao ofício de Deus.
era ordenado que eles exclusivamente vivessem dos dízimos. Nós estamos na contramão da história divina, porque hoje as pessoas, elas não querem que pastores vivam da obra. Não querem que os homens que pregam no altar vivam do altar. Mas o apóstolo Paulo fala que quem prega no altar, que viva do altar. O apóstolo Paulo ensina que todo que exerce o sacerdócio, que viva do sacerdócio. Deus separou isso. Mas por que, meu pastor? Porque, irmãos, não nos cabe discutir os desígnios de Deus. Não nos cabe discutirmos porque Deus separou uma tribo que estava amaldiçoada. Às vezes as pessoas dizem, é homem que nem eu. E é verdade, Levi era como Judá, como Benjamim, como Isacar, como Zebulon. Levi era como qualquer outra tribo. Mas aprouve a Deus separar. Aprove a Deus destinar, distinguir para um ofício especial. E a essa tribo, e foi a única tribo que Deus dá o Urim e o Tumim, para que eles tivessem adornados no peito essa luz e essa perfeição para o ofício do tabernáculo. E quando eu estava vendo isso aqui, eu pude perceber, irmãos, como nós muitas vezes fugimos do propósito de Deus e violentamente queremos amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Amaldiçoamos dízimos e ofertas, amaldiçoamos os levitas, os sacerdotes do Senhor. Quando a Bíblia diz que foi separado para o ofício. Diga para o seu irmão, foi separado para o ofício. Amém? Abra aí a sua Bíblia ainda. No livro do Êxodo, capítulo 28. Faze também vir para junto de ti, versículo 1, Arão, teu irmão, e seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para me oficiarem como o que, pessoal? Sacerdotes. A saber, Arão e seus filhos Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar. Farás vestes sagradas para Arão, teu irmão, para glória e ornamento. E vestes sacerdotais farás também a todos os homens hábeis, a quem enchi de quê, pessoal? Grife aí, do espírito de sabedoria, que façam vestes para Arão, para consagrá-lo, para que me ministre o ofício sacerdotal. Amém ou não amém? E as vestes, pois, que farão são estas, um peitoral, uma estola sacerdotal, uma sobrepeliz, uma túnica bordada, mitra e cinto. Farão vestes sagradas para Arão, teu irmão, e para seus filhos, para me oficiarem como sacerdotes. E aí ele vai dizendo a relação de materiais necessários nessas vestes. E ele fala sobre a capacitação, fala sobre a representação, e aí vem os sacrifícios da consagração, e logo depois ele vem falando das ofertas, ele vem falando do altar, ele vem falando do incenso, ele vem falando do óleo da unção, ele vem falando de todas as coisas que são concernentes ao ofício do sacerdócio. Mas um belo dia, abra em Levítico, capítulo 10, no capítulo 9. Depois Arão levantou as mãos para o povo e o abençoou, e desceu, havendo feito a oferta pelo pecado, e o holocausto e a oferta pacífica. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, e saindo abençoar o povo. Leia comigo. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Amém?
E eis que, saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto. Gente, quem estava lá dentro? Moisés e Arão. 2 homens ungidos por Deus. Presta atenção. Quando eles entram na presença do Senhor, sai fogo de Deus e consome o holocausto e a gordura sobre o altar. O que vendo o povo jubilou e prostrou-se sobre o rosto. Versículo 1 do capítulo 10. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário. Gente, no versículo anterior a Bíblia diz que o fogo saiu de diante de quem? Do Senhor. No versículo 1 do capítulo 10, esses 2 homens, filhos de Arão, resolvem acender outro fogo. E eles dizem: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo. E sobre este incenso, e trouxeram fogo. Fogo o quê? Estranho, perante a face de quem? Do Senhor, o que eles não ordenara. Aquela tribo foi abençoada depois de ter sido amaldiçoada. Foi ajuntada depois de ter sido espalhada. Mas a característica dessa tribo é que tudo vinha de Deus. Eles estavam ali para serem sacerdotes, para atribuírem louvores e adorações a Deus, para tributarem ao Senhor a glória. Quando Moisés e Arão vão até o Senhor, quando eles vão até a presença de Deus, o fogo de Deus vem. E aí vem aquela questão: o mesmo Deus que os ajuntou, os consagrou e os abençoou, agora eles dispõem de vivenciarem o fogo de Deus, o fogo da presença de Deus. Sabe o que eles fazem? Como sacerdotes que foram ajuntados, abençoados, que estavam espalhados por maldição, desterrados, e agora providos pelos dízimos, providos pelas ofertas consagradas, em vez deles receberem o fogo divino, em vez deles estarem afirmados e confirmados nesse fogo que desceu direto de Deus para eles, como todo o povo estava ali com o rosto no pó, todo o povo prostrado adorando a Deus, vendo o fogo de Deus descendo, eles pegam o seu incensário, cada um pega o seu e acende fogo estranho. E a Bíblia diz: puseram neles fogo e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor, e o que, pessoal? Os consumiu e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão. Eu imagino Arão chorando, desesperado. Eu imagino naquela hora o pai gritando: Nadab e Abiú, o que vocês fizeram? Vocês sabiam quem os ajuntou, quem os abençoou, quem lhes revestiu com vestes novas, quem deu a vocês o ofício do sacerdócio? Vocês deveriam apenas receber o fogo de Deus. Não eram para trazerem nada estranho para cá. Era para receber aquilo que vem do Senhor. E não trazerem nada para cá que não viesse de Deus. E o pai começa a gritar pelos 2 filhos que morreram. E Moisés olha para ele e diz:
Isto é o que o Senhor disse. Mostrarei, imagine a cena, 2 filhos totalmente queimados, destruídos. Mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão o quê? Se calou. O pai não suportava. O pai não estava aguentando a dor. Agora só tinha Eleazar e Itamar. E Moisés ainda diz para eles. Então Moisés chamou a Misael e a Elisafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: chegai e tirai vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial, os cadáveres, Chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Moisés disse a Arão e a seus filhos Eleazar e Itamar: não desgrenheis os cabelos, não adianta puxar cabelo agora, nem rasgueis as vossas vestes, para que não morrais, porque não adianta se rebelar contra Deus agora. Nem venha grande ira sobre toda a congregação, mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem o incêndio que o Senhor suscitou. Não saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o óleo da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. Amém. É aqui que eu queria parar. Irmão, eu não estou falando de uma coisa simples. Eu estou falando de uma exortação daquelas violentas. Quem está entendendo? Eles estavam na casa de Deus, haviam aprendido tudo, mas eles prevaricaram contra o Senhor, desobedeceram ao Senhor e acenderam fogo estranho perante o Senhor. O que seria hoje um fogo estranho perante o Senhor? O que seria? Nós sabemos, tudo que desagrada a Deus, sim ou não? Todos nós fomos levantados como sacerdócio santo em Cristo. Lembre-se que não há mais divisão entre o homem e Deus, porque Jesus é o elo de ligação. Jesus é o caminho vivo, é o caminho que foi aberto do Gólgota para o céu. A cruz significa ligação entre o homem e Deus. Nós temos sacerdócio perpétuo, quem crê diz amém? Nós fomos revestidos com as vestes do sacerdócio de Cristo. Posso ouvir eu também? Mas irmãos, há uma mesma determinação quando eu leio Malaquias capítulo de número 3, versículo 6, que diz: eu sou o mesmo, diz o Senhor Yahvé, eu não mudo, por isso vós, ó filhos de Israel, ou de Jacó, não sois consumidos. A palavra consumido está aqui no texto de Nadab e Abiú. Deus não mudou, e este aviso está para aquele que desrespeita a orientação, a direção de Deus. Aquele que profana a Deus, ele diz: eu continuo sendo o mesmo, por isso que vocês não são consumidos. Há uma tradução que diz: para que vocês não sejam consumidos. É necessário que eu continue percebendo que no meu sacerdócio cristocêntrico, que no meu sacerdócio melquisedequiano, que no meu sacerdócio revestido de Cristo, eu tenho que guardar para mim tudo aquilo que foi ordenado, que foi arquitetado por aquele que não mudou. Deus continua não aceitando o fogo estranho. Irmãos, Ele nos separou, estávamos
todos nós espalhados no meio do mundo do pecado, na devassidão do mal. Deus pegou um punhado de gente, chamou esse punhado de minha igreja, e disse: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E dei a vocês poder e autoridade para pisar na cabeça da serpente e do escorpião, disse ele. Ele chama a igreja de minha noiva. Ele chama a igreja de filhos meus. Ele chama a igreja de meus escolhidos. E sabe, querido, Deus continua no seu caráter imutável, observando se nós nos contentamos com o fogo que vem de Deus, com a manifestação que vem de Deus, ou se sincreticamente falando, nós estamos acendendo fogo estranho, doutrinas variadas e estranhas, recebendo ensinamentos que não vêm direto do Senhor, que não vêm do trono da graça, que não faz parte do projeto de graça que foi trazido lá na cruz do Calvário. E aí, do mesmo jeito que Nadab e Abiú acenderam fogo estranho perante o Senhor e foram consumidos, quantos que se dizem filhos de Deus, quantos que se dizem sacerdócio do novo e vivo caminho, estão, por assim dizer, sincretizando a igreja, judaizando a igreja, levando a igreja a preceitos novos, chamam de nova unção, avivamento novo. Não sei como que você quer dar nome para isso, mas a Bíblia fala de fogo estranho, porque se Deus é imutável e nós cremos na imutabilidade divina, não há fogo estranho, só há o fogo que vem de Deus. E se só há o fogo que vem de Deus, por que você traz um incensário cheio de fogo estranho? Todas as vezes que você lê sobre algum comentário de alguém, dentro da filosofia, dentro da astronomia, dentro da arqueologia, você traz fogo estranho. Quando você vai visitar outra religião, traz fogo estranho. Quando você visita a casa de um parente, de um amigo que se acha conhecedor, sábio, inteligente, e ele começa a profanar o sagrado ensinamento, você, por não ter como se defender, não ter uma visão apologética, você acaba recebendo no seu coração, no templo do Senhor, fogo estranho. A Bíblia diz lá em Osés que o povo é destruído porque lhe falta conhecimento, e é verdade, porque o nosso coração começa a receber coisas estranhas. Nós começamos a sentir coisas estranhas, começamos a pensar coisas estranhas, começamos a não mais conhecer o caminho verdadeiro, a desconhecer o caminho da salvação, a desmerecer o caminho da salvação, a sincretizar o caminho. Começamos a achar que o caminho da salvação está ligado a amuletos. Começamos a olhar para o caminho da salvação como um caminho da religião. E profanamos o templo do Senhor. Profanamos o chamado de Deus. Profanamos a escolha de Deus. Quantos têm sido consumidos por aviltarem? Quantos têm sido consumidos por não darem a Deus o que é de Deus? Deus mudou, Deus muda, mas nós estamos sempre acendendo um fogo diferente. Mas pastor, é porque eu acho que Deus entende, eu acho que Deus, Ele, na sua misericórdia, eu entendo que Deus é imutável, e que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Eu entendo que a Bíblia é um livro chamado livro da salvação. Eu entendo, irmãos, que não há nenhum outro fundamento a não ser este. Nós não podemos avocar para a nossa vida nenhum outro conhecimento a não ser o divino. E eu queria que você percebesse que quando eles morreram, Moisés ordenou que tirasse os cadáveres para fora, sim ou não?
Leva lá para fora os cadáveres. Porque é lei que nenhum cadáver ficaria ali. Ainda hoje, em Israel, ninguém é enterrado dentro da cidade, sabia? Tem um cemitério fora. Ninguém é enterrado dentro da cidade de Israel. E aí eu queria que você percebesse qual é o pai que o filho morre, ou dois filhos morrem, e ele não tem vontade de enterrar os seus filhos. E ele não se revolta, porque o próprio Deus a quem ele serve matou, consumiu, destruiu os seus filhos. E olha que reprimenda Moisés dá ao seu irmão. Verso 6, leia comigo. Moisés disse a Arão e a seus filhos. Às vezes a gente é tão comovido, tão mole de sentidos. A gente vai tanto no emocional. Mas veja que coisa racional, veja que coisa forte Moisés está falando para o próprio irmão. Sacerdote. Moisés disse a Arão e a seus filhos, Eleazar e Itamar: não desgrenheis os cabelos. Não adianta ficar puxando cabelo agora, morreu. Morreram, não tem jeito. Não fique agora pensando, vou nem puxar o meu, eu estou com pouco. Deus, conserva os que estão aqui. Não adianta puxar os cabelos. Nem venha grande ira sobre toda a congregação. Não adianta vocês ficarem demonstrando que estão irados com Deus. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem o incêndio que o Senhor suscitou. Lamentar vocês podem, com raiva vocês não podem ficar. Vocês podem lamentar pelo que houve. É lamentável dois sacerdotes morrerem bestamente assim. É lamentável que depois de tudo que Deus já havia ensinado e mostrado, Nadab e Abiú acendem fogo estranho perante o Senhor. É lamentável, mas nem o direito de se irar, nem o direito de ficar com raiva eles tinham, nem de puxar os cabelos, nem de rasgar as vestes. Veja o que ele diz: não desgrenheis os cabelos, nem rasgueis as vossas vestes, para que o quê? Para que não morrais. Irmão, se eles puxassem os cabelos, se eles rasgassem as vestes na casa do Senhor ali, desculpa o termo de cearense, mas o pau ia troar. Porque Deus não iria aceitar desonra dentro da sua casa de novo. Já tinha tido fogo estranho. Agora, em vez de aqueles sacerdotes, não, pastor, mas é o pai e dois irmãos, é família. Eu brinco muito que às vezes aqui não tem família, tem gangue. É porque se um está errado, o outro devia vir com um cajado, com a palavra e repreender. Mas não. Se o familiar é repreendido, se leva a espada, se a espada entra nele porque está errado, aí vem a esposa, ou vem o filho, aí vem a mãe, aí vem o tio, vem a família e diz: que é isso, pastor? Que é isso? O senhor está falando do meu familiar, pastor. O senhor está... Que é isso? Não, assim não, pastor, não aceito isso não. Assim nós todos vamos sair e vamos embora. Escute, não desgrenheis os cabelos, nem rasgueis as vossas vestes, para que não morrais. Não adianta ficar irado, a espada veio. A espada vem. Você está aqui como sacerdote para não acender fogo estranho, para receber o fogo de Deus apenas.
Pastor, mas é meu filho, é meu filho, é meu filho, é meu filho. É teu filho. Nadab e Abiú também eram. Mas você não vai poupar nem seu filho de uma espada, de uma cajadada. Você não pode deixar o seu familiar acender fogo estranho na igreja. Eu fico vendo pai e mãe, o menino chega todo malandrão dentro de casa, botando um brinco, o pai e a mãe, em vez de arrancar o brinco com orelha e tudo, não, deixa lá, deixa o bichinho. Eu disse outro dia para uma mãe, o bichinho vai virar um bichão, ou pior, uma bichona. Você tem o direito e o dever de não deixar fogo estranho na sua casa, de não deixar fogo estranho no seu casamento. Não, pastor, mas é porque se eu falar, meu marido é o cabeça do lar. Não, ele é o pinico de casa, porque se ele fosse o cabeça, ele estaria obedecendo a palavra de Deus. Nós não temos que manter boca fechada, não, irmão. Não podemos ser coniventes com o erro, com o pecado de ninguém. Quando o povo se revoltou contra Moisés e Arão, quando ele desceu do monte, ele chamou a tribo de Levi e disse: essa noite vocês vão pelejar contra os seus familiares. O filho contra o pai, o irmão contra o irmão, a mãe contra a filha. E essa noite vocês vão matar os seus familiares. E foi o que houve a noite inteira. Uma noite de muita gente morrendo. Mas sabe o que estava vendo ali? Purificação. Porque Deus não permitia que a família estivesse dividida entre ele e o bezerro de ouro, entre ele e outro Deus. Sabe, irmãos, esse politicamente correto não funciona com Deus. Pastor, eu tenho um filho lá em casa que ele é assim meio jeitoso. Eu não falo, pastor, porque é homofobia, é não sei o quê, e é politicamente incorreto eu falar. Pastor, a psicologia diz que eu tenho que entender, que eu tenho que tentar levar no banho-maria, e não sei mais o quê. Não, meu irmão. A Bíblia, quem quer ouvir a Bíblia? A Bíblia diz: ensina o teu filho o caminho que deve andar. A Bíblia diz que o pai que ama o filho o castiga, usa vara. É isso ou a morte da tua própria casa? É isso ou você vai ver os teus filhos acendendo fogo estranho perante Deus, a tua filha vestindo roupa de homem, o teu filho usando roupa de mulher, o teu filho trazendo mulheres para dentro de casa, se prostituindo dentro do teu próprio lar? Tu vai ver a tua família sendo dizimada pelo inferno e a tua casa virando um bordel. Isso tudo por causa da tua concessividade, porque você simplesmente deixou o fogo estranho ser aceso. Bastava no primeiro momento um grito, mas você se calou. Tudo começa com um primeiro momento. Eu tenho um cachorro lá em casa, o Petute. E ele estava enchendo o saco, irmão. O bicho tem 4 meses, mas estava... Aí eu comecei a me perturbar com aquele negócio. Eu disse: Petute, fica quieto. E ele nada, aumentando. Aí eu disse: como pastor e como dono dele, eu não posso rejeitar o que a Bíblia manda. Não vou usar uma vara porque o bicho tem 4 meses, mas vou usar uma chinela. Peguei uma havaiana, irmão. Dei 2. Vai de novo. Bicho. Aí subi. Eu tô pensando em dormir de novo. Aí eu, peraí, de novo. Quando ele viu eu descendo com a chinela, ele... A mão enfiou e digo: tá aqui, ó. Se tu fizer mais um barulho, é isso aqui. Gente, o Petute ficou quieto.
basta você liberar que o povo se perde, ou não é verdade? Se você deixar, o diabo toma conta. Mas se você der a primeira, meu irmão, o não tem que ser muito forte para poder ficar só o primeiro recado. Se você liberar a primeira vez, meu irmão, a tua filha vai trazer um cabo que você nem conhece para dentro de casa. Libera para você ver. Caboclo bem grandão, abrindo tua geladeira, sentando no teu sofá, botando os pés no teu centro-sala, assistindo pornografia na tua televisão, botando música de forró e você evangélico fazendo o quê? Você sabe o que é que Deus está ensinando para nós? Na minha casa tem limites. Aqui eu não aceito fogo estranho. Aqui eu não aceito. Você quer acender fogo estranho? Vai morrer. Vai morrer e eu vou te lançar lá fora, porque aqui não é lugar de morto, é só de vivo. E quando você morrer e for lançado lá fora, se o teu parente ficar com pena, a ordem é: te cala e fica quieto. Você não sai nem da igreja, pra você não morrer junto. Tá vendo? Tá vendo como é? Olha o que diz. Não rasga as vestes, para que você não morra, nem venha grande ira sobre toda a congregação, porque vai vir. Se o sacerdote se revoltar, meu irmão, vai vir grande ira sobre toda a família toda, vai pagar preço. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem o incêndio que o Senhor suscitou. Não saireis da porta da tenda da congregação. Quando Deus falou isso, o que é que ele estava esperando? Que Arão se rebelasse, que Itamar e Eleazar fosse chorar lá fora o corpo dos seus dois irmãos, que eles começassem a gritar e dizer: foi Deus que matou, e dar mau testemunho. Deus disse: não, vocês nem tirem o pé para fora da tenda, para que vocês não morram. Filho, se um parente teu se desviar, não vai junto não. Se desobedecer, não vai junto não. Se for o marido, se for a esposa, não vai junto não. Porque se você for junto, você morre junto. A ordem de Deus é essa. Porque está sobre vós, quem crê que está sobre você, o óleo da unção do Senhor. E eles fizeram conforme a palavra de Moisés. Fique de pé. Eu espero que vocês... Eu sei que as palmas foram fracas, porque a maioria não entendeu coisa nenhuma. Mas quem entendeu... Eu sabia, foi só para incomodar vocês. Mas quem entendeu que a escolha não é nossa, agora é de Deus. Que nós não podemos nos revoltar com o que Deus fizer. O que Ele fizer está feito. O que nós temos que entender é que Deus não vai aceitar fogo estranho. Pastor, eu tenho familiares que estão desviados. Eles acenderam o fogo estranho. Pastor, eles estão sofrendo muito porque acenderam o fogo estranho. Estão mortos espiritualmente porque acenderam o fogo estranho. Você acabou de ouvir essa poderosa ministração da palavra de Deus. Eu creio que sua vida foi abençoada. Eu quero que você ore comigo, profetizando sobre a sua vida a salvação que vem de Cristo Jesus. Ore conosco. Deus Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta palavra. E que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que nos viu, que nos ouviu nesse dia. Deus Pai, em nome de Jesus, que esta pessoa esteja agora entregando a sua vida, recebendo a salvação que vem do Senhor.
Pois assim, Pai, nós profetizamos salvação, cura, libertação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.